Vamos agora, então, terminar a parte teórica. Agora sim, é a última videoaula teórica do nosso minicurso. Daqui para frente, faremos somente exercícios. Na aula passada, a gente encontrou a equação de onda para o campo elétrico e para o campo magnético e achamos a velocidade da luz no vácuo. Então, a gente já sabe, já comprovamos, já demonstramos que há uma onda eletromagnética. Existe ondas eletromagnéticas, porque o campo elétrico induz campo magnético, campos magnéticos induzem campos elétricos, e, além disso, os dois seguem a equação da onda, ou seja, os dois se propagam como uma onda. Tudo bem? E para resolver tudo isso, nós vamos utilizar um conceito muito interessante, que é um conceito de fasores. Mas para entendermos bem isso, a gente precisa saber bem de números complexos, tudo bem? Antes, para a gente conseguir trabalhar com fasores, a gente precisa fazer duas considerações extremamente importantes, que é considerar o campo elétrico e o campo magnético como campos harmônicos, ou seja, se comportam de maneira senoidal com o tempo. Isso é fundamental para a gente partir da nossa análise. Então, para começar, o que é um fasor? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar... Primeiro, para a gente entender o que é um fasor, eu vou te mostrar o fasor e depois explico o porquê dele. Tudo bem? Então, eu vou falar que o fasor do campo elétrico... Então, vou pegar aqui o laser point. Eu vou falar que o fasor do campo elétrico é o E-til. Tudo bem? É esse E com esse til aqui. Sempre quando for fasor, terá esse til. Ok? E eu vou falar o seguinte. Vou falar que esse fasor ele tem um certo módulo que depende somente da posição do raio e vai ter E elevado a menos J ômega R. Perceba que isso aqui é nada mais nada menos que um número complexo escrito na forma polar, em que tem um certo módulo e tem uma certa fase, ambas dependendo somente de variáveis espaciais. Então a gente está descartando a parte temporal. E para que eu faço isso? Eu faço isso para falar o seguinte, que esse campo elétrico ele vai ser a parte real do fasor vezes E elevado a J ômega T. Tudo bem? Por isso a importância de falar que são campos harmônicos. Eu te avisei que era importante ter um bom conhecimento de números complexos. E elevado a J ômega T, a gente consegue reescrever como cosseno de ômega T mais J seno de ômega T, que é aí a relação de Euler, que tem vídeo aqui no canal falando sobre ela também. Deduzimos essa forma, inclusive. Quando eu falo que o campo elétrico ele é a parte real do fasor vezes E elevado a J ômega T, eu estou pegando somente o cosseno. E como isso aqui é um número complexo, como que vai ser então esse campo elétrico? Vai ser o módulo de E vezes cosseno de ômega T mais a fase de E, que seria esse θr. Tudo bem? Outra consideração importante, que não está no campo de fasores, mas é importante a gente fazer, que é uma preparação, eu vou introduzir para vocês um campo auxiliar nosso, que vai facilitar um pouquinho as contas, chamado o campo H. O que é esse campo H? É simplesmente pegar o campo magnético e dividir pela permeabilidade magnética do meio em questão, que no caso é o vácuo, ou seja, H é B sobre μ0. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo da lei de Faraday, no domínio fasorial ou na forma fasorial. Então, a gente sabe que na lei de Faraday é rotacional de E igual a menos del B del T. Como H é B sobre μ0, então B é μ0H. Substituímos aqui. E H-til é o fasor H. Tudo bem? Então, substitua aqui pelaquela notação que a gente fez. Rotacional de E vai ser rotacional da parte real do fasor E vezes E elevado a J ômega T. Isso é igual a menos del T da parte real de μ0H, fasor H, né?
vezes E elevado a J ômega T. Eu provavelmente vou chamar esse campo aqui de campo magnético. Mas perceba que a diferença entre o campo B e o campo H é dividir pela permeabilidade magnética do meio. Então, a gente, em muitas literaturas, chama um de magnético, chama o outro de magnético. Vou chamar os dois de magnético. Vai ser mais fácil, vai ser mais simples e provavelmente eu vou falar isso durante o vídeo, então já avisando, tudo bem? Já avisando que não vai ser loucura e não vai ser erro meu, tudo bem? Bom, então vamos lá. Esse E ele só depende de coordenadas espaciais. Esse H também, de variáveis espaciais. E como o rotacional ele é um operador linear, eu posso aplicar ele dentro dessa parte real, assim como a derivada. Então, o que nós vamos ter aqui? Como o rotacional só são derivadas parciais com relação a variáveis espaciais e não temporais, então a gente consegue aplicar esse rotacional somente no fasor E, no fasor do campo elétrico. E a derivada, como o fasor H ele só tem variáveis espaciais, a derivada vai se aplicar somente na exponencial. Tudo bem? Passei esse menos para dentro aqui sem problema nenhum. A derivada de E elevado a J ômega T vai ser J ômega vezes E elevado a J ômega T. Tudo bem? Bom, vou descartar essa questão da parte real, porque a gente quer a lei de Faraday na forma fasorial, então não vamos fazer essa jogada de tirar a parte real. E acho o seguinte, cortando o E elevado a J ômega T ambos os lados, dividindo ambos os lados por E elevado a J ômega T, eu acho que o rotacional do fasor E é igual a menos J ômega mi0 fasor H. Perceba que, de maneira similar com a transformada de Fourier, nós estamos eliminando uma derivada temporal quando a gente analisa tudo, resolve as contas no domínio fasorial. Tudo bem? Aqui só temos derivadas agora espaciais, devido ao rotacional desse fasor E. Igual a menos J ômega mi0 H. Ok, tendo isso em vista, vamos falar sobre as equações de Helmholtz. Na aula passada, nós achamos a equação de onda para o campo elétrico. E vamos achar as equações de Helmholtz primeiro para o campo elétrico. Como assim? Vamos lá. Essa é a equação de onda para o campo elétrico. É essa aqui. Certo? O que são as equações de Helmholtz? São as equações as equações de onda do campo elétrico e do campo magnético no domínio fasorial. Então, vamos fazer aquela mesma jogada. Vou substituir esse E pela parte real do fasor E vezes E elevado a J ômega T, ambos os lados. Tudo bem? Ok. Pelo mesmo motivo, eu posso fazer a mesma estratégia que a gente fez antes, passar essa derivada para dentro, não vai derivar em relação a E, passar o Laplaciano para dentro, como o Laplaciano só tem derivadas parciais com relação às variáveis espaciais do problema, a gente só vai aplicar o Laplaciano no fasor e não no E elevado a J ômega T, e a gente está numa frequência fixa também, porque é uma onda plana e monocromática. Então, a gente consegue fazer o mesmo esquema, passar o Laplaciano para dentro, mi0 ε0, parte real do fasor E, da segunda derivada de E elevado a J ômega T. Derivando isso aqui, vai dar menos ômega quadrado, né? Porque deriva uma vez J ômega, deriva a segunda vez J ômega quadrado. J ômega quadrado vai dar menos ômega quadrado, J ao quadrado é menos 1. Tudo bem? Então, a gente acha isso aqui. Divido por E elevado a J ômega T novamente. Mesmo procedimento que a gente fez para a lei de Faraday. E a gente acha o seguinte, que Laplaciano do fasor E é igual a menos mi0 ε0 ômega quadrado fasor E. Olha que interessante. Laplaciano de E é igual a menos mi0 ε0 ômega quadrado fasor E. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara aqui, eu somar ambos os lados dele, para a gente colocar tudo de um lado
só da equação igualar a zero, já que a gente quer uma equação. Então, vou fazer isso e eu vou chamar de k quadrado este elemento aqui. Então, eu vou chamar de k quadrado o μ0 ε0 ômega quadrado. Tudo bem? Sem problema nenhum. De certa forma, que a gente acha, então, a primeira equação de Helmholtz, que é o laplaciano do fasor E, mais k quadrado vezes o fasor E, isso é igual a zero. Achamos a primeira equação de Helmholtz. Perceba, é um raciocínio muito similar ao da transformada de Fourier. Nós queremos resolver essa equação aqui e nós estamos, a partir do momento que jogamos para o domínio fasorial, estamos descartando ou readaptando, vamos dizer assim, de uma maneira mais adequada, a derivada temporal para uma multiplicação, tudo bem? De modo que agora só temos derivadas espaciais. Perfeito. Bom, se a gente... o que muda do campo da equação de onda do campo E para o campo B ou o campo H é o campo E e o campo H. É a mesma forma, né? É que uma está escrito E e outra está escrito H ou B. Então, a gente pode fazer algo de maneira extremamente análoga para o campo H, achar o laplaciano do fasor H mais k quadrado fasor H, e isso é igual a zero. Fica aí de exercício para vocês. Façam com o fasor H. Vejam se não dá a mesma coisa. Vai dar absolutamente a mesma coisa, tá, gente? Então, a gente acha as duas equações de Helmholtz, que é laplaciano do fasor A mais k quadrado laplaciano do fasor E mais k quadrado vezes o fasor E, isso é igual a zero. E achamos de maneira similar, como é esperado, já que a equação de onda é a mesma, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético, e achamos aí as duas equações de Helmholtz. Não sei se vocês lembram, espero que vocês lembrem, na nossa aula de cálculo, na revisão de cálculo, nós falamos muito bem sobre o laplaciano e vimos que ele é um conjunto de três derivadas espaciais, né? A gente tem o laplaciano de E, é del quadrado E, del x quadrado, mais... Você deriva com duas vezes em relação a x, a y e a z e soma isso no laplaciano. Então, a gente vai ter três equações para resolver nessa daqui, porque são três variáveis com que a gente está derivando. Na de baixo, a gente vai ter mais três equações, porque a gente está derivando em três variáveis de novo. Portanto, ao todo, nós temos 6 equações para solucionar. E não é do meu interesse a gente solucionar essas equações para todas as variáveis, tudo bem? Não cabe nesse mini curso. É um mini curso. Se fosse um curso completo, talvez fosse interessante. Mas como é um mini curso, eu vou tomar a liberdade de fazer umas suposições. E a gente vai achar a equação, a gente vai achar a fórmula do campo elétrico de uma onda eletromagnética. A gente vai achar como uma onda eletromagnética se comporta com relação aos seus campos elétricos e magnéticos, fazendo uma série de suposições e simplificações. Como? A gente vai supor que existe somente a componente x e que ela seja função apenas de z. Então, como que vai ser isso? Como eu havia comentado, é uma onda transversal eletromagnética. Então, aqui no eixo z, a gente vai ter a direção de propagação dela, que eu vou chamar de k. Tudo bem? Esse k é a famosa constante de fase, ou número de onda. Vamos achar aqui no eixo x o nosso campo elétrico e no eixo y o nosso campo magnético. Tudo bem? Então, esse aqui vai ser o esquema que a gente vai analisar a onda eletromagnética. Ela vai estar se propagando nessa direção aqui. Os campos elétricos vão estar oscilando nessa direção aqui e os campos magnéticos nessa direção aqui.
enquanto ela se propaga para essa direção. Então, a onda está viajando nessa direção e os campos elétricos estão oscilando nessa direção, enquanto os magnéticos oscilando nessa direção. E assim ela viaja. Tudo bem? Acredito que não há nenhum problema. Como se fosse, porque desenhar aqui é muito ruim, mas ela está se propagando para cima e fica imaginando os campos elétricos aqui em cima e os magnéticos aqui do lado. E ela se propagando, tudo bem? De maneira que forma mesmo uma onda. É algo bem interessante. Ok. Excelente. Vamos dar continuidade então. Bom, o Laplaciano, como eu havia comentado, é esse operador aqui. Só que nós estamos trabalhando com um campo elétrico que só tem componente em X e dependência em Z, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético, tudo bem? Tanto para E quanto para H. Ele só tem componente em X, ou quer dizer, só tem uma componente, a gente vai ver que para H é diferente, mas no caso do campo elétrico só tem componente em X, no H só vai ter componente em Y, e ambos só dependem de Z, ou seja, da direção de propagação, tudo bem? Bom, como E só depende de Z, as derivadas com relação a x e a y são nulas, e a derivada parcial com relação a z vai ser uma derivada ordinária. Então, a gente pode reescrever isso aqui assim, já que a única variável é z, tudo bem? Eu vou isolar esse k² fazor E, deixando dessa seguinte forma. Então, d2 fazor E dz² é igual a menos k² fazor E. Bom, mesmo raciocínio quando a gente solucionou a equação da onda, a gente precisa de uma função que seja proporcional à sua derivada. Suposição E elevado a beta-z. Então, vamos substituir essa nossa hipótese nessa equação aqui de cima. Derivando duas vezes, vamos achar beta² vezes E elevado a beta-z é igual a menos k² E elevado a beta-z. Achamos, dividindo pela exponencial ambos os lados, e tirando a raiz quadrada, nós achamos que beta é igual a mais ou menos jk. Tudo bem? Então, esse beta ele vai ser igual a mais ou menos jk. Portanto, a solução, temos algo do tipo. Como aqui nós temos duas possibilidades, tanto jk quanto menos jk, a gente pode fazer a combinação linear dessas duas possíveis soluções, de maneira que o nosso campo E do fazor E, o nosso fazor E, vai ser uma constante, algo, né? Eu vou chamar isso de E mais zero, vezes E elevado a menos jkz, mais E menos zero, vezes E elevado a jkz, em que esses dois caras, eles são fazores também, tudo bem? Eles também são fazores. Bom, é uma aula um pouco complexa, tudo bem? Então, eu espero que vocês revejam, para entender a matemática, para entender os conceitos físicos, para vocês não terem problemas em absorver todo o conteúdo. Então, achamos essa solução aqui, de maneira análoga que a gente achou a solução da equação da onda. Bom, de maneira análoga também, o campo E e o campo H, nessa hora de resolver, eles são muito parecidos, né? Na parte matemática, na parte de tratamento matemático, é o mesmo formato, tanto para a equação de Helmholtz para o fazor E, quanto para o fazor H. Então, de maneira análoga, se vocês quiserem, um dever de casa aí para vocês encontrarem a mesma solução que eu coloquei aqui. Então, o fazor H, só que agora só tem componentes em Y, isso se dá pelo rotacional, tudo bem? Das leis de Faraday e Ampère-Maxwell.
vai ser igual a um fasor, que multiplica E elevado a menos JKZ, mais um outro fasor, vezes E elevado a JKZ. Isso aqui seriam as constantes que a gente utiliza quando resolve uma equação diferencial. E a gente usa aquele conceito de combinação linear das soluções. Bom, passando para o domínio do tempo, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Aquilo que eu já havia dito. Então, eu vou falar que o campo elétrico é a parte real do fasor campo vezes E elevado a J ômega t. E como eu havia comentado, tanto H mais 0, H menos 0, E mais 0 e E menos 0, eles são fasores, tudo bem? Eles são fasores. Então, eles vão ter um certo módulo e uma certa fase. Isso aqui é um número complexo escrito na forma polar. Ok, então vamos substituir isso nesta equação aqui. Então, vai ser a parte real desse cara gigantão. Vou fazer a distributiva do E elevado a J ômega t e colocar o J em fator comum em evidência no expoente. E vou substituir este cara aqui por este cara aqui. Ou seja, substituir esse fasor pela sua forma polar. De maneira que eu consigo juntar aqui nessa exponencial as fases, todas as fases, né? E deixar só as amplitudes aqui, só os módulos. Tirando a parte real disso, nós sabemos que isso aqui vai ser cosseno de tudo isso aqui, mais j seno tudo de tudo isso aqui. Então, pegando somente a parte real, a gente vai pegar somente o cosseno, obviamente na direção AX. Vamos pegar somente o cosseno. Pegando somente o cosseno, nós achamos que o campo elétrico tem este formato. Tem uma amplitude e está na forma cossenoidal, indo tanto para a parte positiva do eixo quanto para a parte negativa. É por isso do menos. É por isso do menos aqui no fasor, nesse E mais 0, é porque esse cara aqui está indo para a parte positiva do eixo Z e esse cara aqui para a parte negativa do eixo Z. De novo, então, achamos para o campo elétrico duas ondas. Uma que está viajando para o sentido positivo do eixo Z, perdão, no sentido positivo do eixo X, desculpa, troquei completamente. Aqui é AX, então está na direção do eixo X. Peço perdão, confundi. Então, nós vamos ter duas ondas. Uma indo para a parte positiva do eixo X e outra para a parte negativa do eixo X. Tudo bem? Com uma certa fase e uma certa amplitude. Esse é o campo elétrico. De maneira análoga, achamos o campo magnético. Também, um indo na direção positiva do eixo Y e outra onda indo na parte negativa do eixo Y. Então, a onda está se propagando no eixo Z. Nós temos uma onda indo no sentido positivo, que é o campo elétrico, no eixo X, outra no sentido negativo, que é o campo elétrico no eixo X, e no eixo Y, a mesma coisa, só que para o campo magnético. Olha que interessante isso. Então, a gente viu que na solução da equação da onda, nós temos duas ondas, duas funções que viajam, uma para a direita e outra para a esquerda. Achamos a mesma coisa aqui para os campos elétricos e para os campos magnéticos. Olha que interessante. Então, o campo elétrico e o campo magnético seguem sim a equação da onda. E são ondas. E assim se forma uma onda eletromagnética. A partir da indução dos campos elétricos e magnéticos e do campo magnético induzir campos elétricos e dos campos elétricos induzirem campos magnéticos, e acabamos de visualizar como essa onda está se propagando. Vamos fazer uma definição? Primeiro, eu peço licença para fazer essa definição, que é a impedância intrínseca do meio. A impedância intrínseca do meio, a impedância é uma resistência, um tipo de... É uma resistência que o meio
que é intrínseca ao meio, tudo bem? Uma espécie de resistência. Então, aqui é a impedância intrínseca do meio, vou chamar de eta, e ela é definida como a raiz quadrada de μ dividido por epsilon. Tudo bem? No caso do vácuo, é μ0 sobre ε0. E para facilitar o nosso raciocínio, vamos analisar somente a parte que se propaga no eixo positivo, tudo bem? Uma coisa que eu vou contar para vocês, porque a dedução, esse vídeo já está muito longo, é que a fase do campo elétrico e a fase do campo magnético são iguais e que o módulo do campo a intensidade desse campo magnético, o módulo dele é igual ao módulo do campo elétrico dividido pela impedância intrínseca do meio. Então, analisando somente agora na parte positiva que se propaga, vemos uma onda. Então, sabemos que o campo elétrico ele é um campo que tem uma certa amplitude, que está oscilando com uma certa amplitude, que é esse E mais 0, e ele está oscilando e viajando no sentido positivo do eixo X, unidade de medida volt por metro. Gente, isso aqui não tem mais como eu explicar para vocês que o campo elétrico está se propagando de maneira cossenoidal. Isso aqui eu acho que é o máximo. Espero que tenha ficado muito claro. Assim como o campo magnético, a gente consegue reescrever agora em termos de fase e módulo do campo magnético, do campo elétrico, perdão. Então, o módulo do campo magnético pode ser reescrito como o módulo do campo elétrico dividido pela impedância intrínseca do meio. E aqui a fase do campo magnético é a mesma da fase do campo elétrico, ou seja, mantém aqui esta estrutura e é medido, a unidade de medida é ampere por metro desse campo H. Então, nós temos aqui as duas soluções das equações de onda para os campos elétricos e magnéticos. E agora, finalmente, você visualizou uma onda eletromagnética. Você viu você visualizou que ela se propaga perpendicular às oscilações do campo elétrico e do campo magnético, que é a que tornam, que é as que proporcionam essa onda eletromagnética, os campos elétricos e os campos magnéticos oscilando com o tempo. Perceba aqui funções cosseno, ou seja, está oscilando no tempo, numa direção x, um na direção x, outro na direção y, enquanto a onda se propaga na direção z. Muito obrigado pela atenção de vocês. Encerro aqui a parte teórica do nosso minicurso e nada melhor do que alguns exercícios para fixarmos o que aprendemos. Muito obrigado pela atenção de vocês e por me seguir nessa primeira jornada de minicursos do Ensino Kepler. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.